Olá, eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutor, reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. Falar da saúde masculina ainda é um tabu. Infelizmente, esse cuidado é ignorado por muitos homens. Um levantamento inédito realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, com dados do Ministério da Saúde, aponta que o número de atendimentos de adolescentes meninos de 12 a 18 anos ao urologista é 18 vezes menor do que o atendimento de meninas ao ginecologista na mesma faixa etária. Essa falta de cuidado pode ter consequências na vida adulta. O câncer de pênis, por exemplo, doença mutilante, afetou 1.933 homens de janeiro a novembro de 2022, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Foram 459 amputações do órgão durante todo o ano. O assunto é bem delicado, mas precisa ser tratado. Quem vai falar com a gente sobre o tema é o uro-oncologista Gustavo Ruski Bechara, doutor em urologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da Regional Capixaba da Sociedade Brasileira de Urologia. Prazer em recebê-lo em nosso estúdio, doutor. Prazer é todo meu. Doutor, é um assunto, um pouco tenso, vamos dizer assim, principalmente quando a gente fala de saúde masculina. E aí, para começar, eu queria que o senhor me falasse quais que seriam as características do câncer de pênis, Quais sinais ele podem indicar a doença? Então, o câncer de pênis, o diagnóstico é basicamente feito pelo exame físico, Então, ele pode se manifestar ou como uma lesão vegetante ou verrucosa, normalmente localizada na glande, que é a cabeça do pênis, ou então no prepúcio, que é aquela pele que cobre a glande. E em algumas situações ele pode também acometer a haste peniana, o corpo peniano, Então basicamente o diagnóstico é feito pelo exame físico, daí a importância do homem estar indo ao urologista com uma certa frequência. E é interessante lembrar que, embora seja uma doença que acometa pacientes mais idosos, a partir dos 50, 60 anos de idade, também pode acometer pacientes jovens, E lembrar que o câncer de pênis ele tem um impacto não só do ponto de vista oncológico, mas um impacto físico, psicológico, social muito grande. Você falou aí das características, mas tem algum sinal desse tipo de câncer que o homem já pode perceber, assim, que não é tão claro, que pode ser confundido com uma infecção sexualmente transmissível, por exemplo? Então, na verdade, todo machucadinho que aparecer na região do pênis deve ser avaliado pelo médico especialista, no caso, o urologista, Existem sim algumas ISTs, que a gente chama agora, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que podem confundir com o diagnóstico do câncer de pênis, Então, às vezes o paciente tem uma verruguinha com HPV, ou então uma lesão ulcerada que não seja um câncer de pênis, como por exemplo uma herpes, ou então um cancro duro, um cancro mole, que são outras infecções sexualmente transmissíveis, também pode ser confundida com o diagnóstico da doença, do câncer de pênis. E qual é a principal causa desse tipo de câncer? Tem vários fatores de risco, Então, o tabagismo é um fator de risco importante, não só do câncer de pênis, como também do câncer de bexiga, do câncer de pulmão, então é um grande vilão. A má condição nutricional, má condição de higiene local, associado à questão da higiene local, nós temos os processos inflamatórios crônicos, então a inflamação da região peniana ela pode evoluir com o câncer de pênis também. E um fator de risco muito importante, muito relacionado ao câncer de pênis é a infecção pelo HPV, que é o papilomavírus humano. Então, assim, existem vários subtipos de HPV, mais de 150 subtipos. E existem alguns subtipos que são mais frequentes relacionados a infecções sexualmente transmissíveis e também ao câncer de pênis. Então, os subtipos mais comuns seriam o 6 e o 11, que estão relacionados ao surgimento das verrugas genitais, e o 16 e o 18, que estão mais relacionados não só ao câncer de pênis, como também ao câncer de colo de útero. Então, hoje se fala muito sobre medidas de prevenção, como a gente pode prevenir o câncer de pênis. Então, assim, obviamente, se você para de fumar, se você tem uma higiene local adequada, uma higiene simples, feita com água, sabão, não precisa mais que isso. Se você tem cuidado em relação às questões de doenças sexualmente transmissíveis, então você acaba conseguindo prevenir também o desenvolvimento do câncer de pênis.
Então, nesse aspecto, é importante falar um pouquinho da vacinação, né? Então, hoje existe uma vacina que é recomendada tanto para meninos e meninas de 9 a 14 anos, que são justamente vacinas que contêm esses 4 subtipos que eu falei. É uma vacina tetravalente, né? Então ele protege contra o subtipo 6, 11, 16 e 18. E isso não significa que a vacina não possa conferir proteção contra outros subtipos também, porque a gente sabe que existe uma imunização cruzada. Então é importante os pais, né, ficarem atentos para esse tipo de vacina, para prevenção também da infecção pelo HPV. Você falou uma coisa interessante, doutor. Então a falta de higiene seria a maior causa evitável dessa doença? Ou seja, água e sabão poderiam evitar a doença? Sim, a higiene local é importante. E é importante também ressaltar sobre a questão da fimose, né? Existem crianças que não conseguem expor a glande por completo e acaba acumulando uma certa secreção, né, entre a glande e o prepúcio, né? Nessa fase, essa secreção, teoricamente ela é estéril, não vai trazer nenhum prejuízo para a criança. Mas numa fase mais avançada, na adolescência, na fase adulta, essa falta de higiene por dificuldade de expor a glande acaba sendo um precursor do câncer de pênis. Então é importante, nos pacientes que têm fimose verdadeira, que são aqueles pacientes que não conseguem expor a glande, não é aquele paciente que tem excesso de pele, excesso de prepúcio, não. É o paciente que não consegue expor a glande a ponto de não conseguir fazer a higiene local. Então, esses pacientes eles têm recomendação de fazer a cirurgia para remoção dessa pele, né, que a gente chama de postectomia, né? E essa cirurgia é uma cirurgia simples? É uma cirurgia que pode ser feita com sedação ou com sedação e anestesia local. Não é uma cirurgia complexa, a gente considera uma cirurgia de baixo porte. Então, assim, tendo essa questão é importante, né, porque vai ajudar a prevenir não só o câncer de pênis, como também infecção urinária, né? Então, é comum criança pequena que tem fimose ter infecção urinária de repetição. Então, é bom os pais ficarem atentos a essas questões também relacionadas à infecção urinária na infância. Doutor, você falou nesse assunto e entrou, né, um tema que me interessa, porque eu tenho um bebezinho, um menino de 11 meses. Como que eu posso saber se meu filho tem fimose ou não? Porque eu já posso começar a tentar lavar. Os pediatras falam que hoje em dia não é para ficar fazendo muito, né, puxando muito. Como que ajudando assim as mães, igual o meu caso, que a gente pode estar atenta a esse sinal num bebezinho, por exemplo? A higiene local, independente da faixa etária, ela é sempre importante, né? O que a gente recomenda é que não faça um trauma tão grande, né? Um trauma mecânico muito grande. Então, assim, o ideal é que se tracione o prepúcio até a gente conseguir expor um pouquinho a glande. Normalmente, crianças pequenas, de um modo geral, elas têm uma certa dificuldade. Às vezes, a pelezinha que cobre o pênis, ela fica grudada ali. Então, o ideal é você não tracionar com uma certa força a ponto de ferir o local. Isso é ruim tanto para a criança por conta de traumas, né? Se você faz alguma iniciativa, alguma conduta nesse momento que traumatize a criança, isso fica mais difícil de você conseguir conscientizá-la lá na frente, de fazer essa higiene local e de expor a glande por completo. Entendi. Voltando ao assunto do câncer de pênis, você acredita que a falta de informação, até mesmo de como lavá-lo, é um dos entraves na prevenção da doença? Sim, o câncer de pênis é uma doença muito rara nos países desenvolvidos, né? Já nos países em desenvolvimento, por estar muito relacionada à questão socioeconômica, ela é mais comum. Então, só para você ter uma ideia, a incidência na Europa é de 1 caso para 100 mil homens. No Brasil, chega próximo de 8, 9 casos por 100 mil homens. Então, assim, é uma incidência relativamente alta. E como eu falei, embora seja uma doença que acometa pacientes mais idosos, ela pode também comprometer pacientes jovens, né? Então, assim, o importante é sempre fazer, não só no câncer de pênis, nos cânceres de um modo geral, o diagnóstico precoce é muito importante, não só do ponto de vista oncológico, né, de sobrevida, mas também em relação ao tipo de tratamento que você vai propor para o paciente. Então, como foi dito na introdução, o câncer de pênis é uma doença mutilante, né? Mas é uma doença mutilante principalmente se ela não for diagnosticada precocemente. Então, quando o paciente tem um diagnóstico bem inicial, a taxa de sobrevida, a taxa de cura é superior a 90%. Agora, quando o paciente é diagnosticado numa fase mais avançada, em que os gânglios da região inguinal
estão comprometidos, né, as ínguas, né, as famosas ínguas, a taxa de cura ela gira em torno de 30% a 40%. Nossa. Então, assim, é importante que se faça assim, a divulgação, né, que divulgue, que fale um pouco mais sobre o câncer de pênis, assim como é falado sobre o câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim, e com certeza estimular sempre a realização da higiene local. Como que seria esse tratamento? Então, o tratamento ele vai depender muito do momento em que a doença é diagnosticada, né? Então, se você tem uma doença bem inicial, uma doença superficial, a gente pode realizar tratamentos tópicos, como se fossem cremes, né? Ou até terapia com laser. Então, nos tumores mais superficiais, a gente consegue ter um tratamento bem conservador. Hoje em dia, o objetivo principal nosso, além de você remover o câncer com margem de segurança, além da nossa preocupação oncológica, a gente tem uma preocupação também muito grande com o bem-estar do paciente. Então, a gente tem que tentar propor sempre que possível um tratamento que vá preservar o órgão do paciente, principalmente se tratando do pênis. Então, quando é diagnosticado uma fase inicial, a gente consegue fazer ressecções bem localizadas ou amputações parciais. Né? Quando se faz amputações parciais, existem algumas técnicas que a gente utiliza, não para poder reconstruir o pênis como um todo, né? Mas a gente consegue utilizar técnicas para pelo menos manter o aspecto anatômico e funcional do órgão. Já quando o paciente tem uma doença mais agressiva, uma doença mais avançada, a gente acaba tendo que fazer a remoção completa do órgão. Né? Isso gera um impacto psicológico, um impacto físico, social muito grande para o homem, né? Então, por isso que o diagnóstico precoce, né, e as medidas de prevenção, como foi bem dito, é uma medida preventiva fácil de ser realizada, que é a higiene local, né, parar de fumar, praticar atividade física. Então, são medidas que ajudam não só a gente a conseguir um bom resultado em relação à sobrevida, à taxa de cura, mas também preservação do pênis. E vamos falar agora de um assunto que para os homens, né? O homem em si, ele já tem ele já tem um receio de falar da sua própria saúde, quando fala em próstata, enfim, e do pênis. Então, é possível, depois de tratado, vamos dizer, sem amputação, ele ter uma vida sexual? Então, na maioria das vezes, sim, né? Quando a gente consegue fazer um tratamento conservador, em que a gente consegue fazer uma ressecção local, ou então de parte do pênis, o objetivo principal nosso é o resultado oncológico, que ele fique curado. Sim. Mas também nós temos uma preocupação muito grande em relação à parte funcional, que no caso do homem seria a parte sexual e a parte de miccional, né? Então, a gente tem que preservar um comprimento de pênis que seja adequado para que ele possa ter relação, ereção e uma micção sem uso de sondas, né, ou outros dispositivos. É possível fazer reconstrução? A gente já chegou nesse nível ainda? Reconstrução, no caso de uma amputação completa, não, né? É difícil a gente conseguir fazer porque durante a cirurgia você tem perda de estruturas importantes, né? Então, mesmo que se consiga fazer uma reconstrução, às vezes você pode ter aquela questão de reconstrução da anatomia do órgão, né? Mas você não vai ter uma função erétil, uma função reprodutora, por exemplo, se a gente não consegue manter após a cirurgia. Mas de um modo geral, não. De um modo geral, a gente consegue fazer cirurgias técnicas que mantêm a anatomia do pênis, né? Mas caso o paciente precise fazer uma amputação completa, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que ele volte a ter um órgão exatamente da maneira que ele tinha antes da doença e antes da cirurgia. Doutor, eu queria, o senhor já falou, mas para poder frisar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, 3 sinais que a pessoa deve estar atenta que podem ser, né, sinais de um câncer de pênis. Lesões locais, né, localizadas ou na glande ou no prepúcio principalmente, em mais de 60% dos casos, que podem ser desde uma pequena vermelhidão, uma hiperemia local, até uma verruga, né, uma lesão verrucosa, ou até úlceras locais. Então, são lesões mesmo, né? São lesões em que a gente consegue identificar ao exame físico. Não necessita de nenhum exame de imagem complementar para você fechar o diagnóstico de câncer de pênis. Obviamente, se você tem uma lesão e você suspeita de câncer, você tem que fazer uma biópsia da lesão para ter certeza que aquele paciente ele tem, né, uma doença que precisa ser tratada cirurgicamente. Mas, de um modo geral, o diagnóstico ele é clínico, ele se dá através do exame físico,
através desses sinais de alerta, vamos chamar assim, que seria uma hiperemia, uma verruga ou uma ulceração localizada no pênis. E não necessariamente nesses primeiros sinais o homem pode ter algum problema, suponhamos, de impotência, nada relacionado, ou pode? Não, na fase inicial, o paciente ele não vai ter nenhuma alteração do ponto de vista sexual, né, do ponto de vista de ereção, alteração da libido. Ele não vai sentir nenhuma dessas alterações, porque são normalmente lesões mais superficiais. Chega um certo momento em que o tumor começa a invadir estruturas importantes do pênis, né, como o corpo cavernoso, o corpo esponjoso, que são estruturas responsáveis pela ereção, que participam do mecanismo de ereção. E aí sim, nesse momento, numa doença mais avançada, numa fase mais avançada, o paciente pode ter alterações relacionadas à ereção por invasão do feixe vasculo-nervoso e essa pode ser uma das sintomatologias. Mas, normalmente, quando o paciente ele chega no consultório com um tumor de pênis mais avançado, basicamente ele não relata essas questões relacionadas à atividade sexual, porque é uma doença que a lesão em si impossibilita ele de ter relação. Né? Então, não é um aspecto que numa consulta inicial ele trate com tanta importância. Assim. A preocupação maior é no pós-operatório, como que ficaria essa situação. Para a gente finalizar, doutor, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está nos ouvindo, assistindo, para a gente deixar, né, de alerta mesmo? Lembrar que, embora seja uma doença rara, ele tem um impacto importante na vida do homem, né, do ponto de vista físico, social, psicológico. É uma doença facilmente prevenida, né? Então, se a gente tem uma higiene, se a gente se preocupa com uma higiene local, se a gente cria hábitos de vida saudáveis, a gente consegue prevenir, né, não só o câncer de pênis, como a maioria dos tumores, mas no caso do câncer de pênis específico, a higiene local e uma qualidade de vida adequada, né, boas condições nutricionais, tudo isso ajuda a gente a prevenir essa doença. E, né, na presença dos sinais de alertas, né, procurar imediatamente um especialista que possa auxiliar no diagnóstico e no tratamento. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença no nosso estúdio, por tratar um tema delicado, mas importante, que precisa ser falado. Eu que agradeço o convite. Obrigada, doutor. Esse foi o Fala Doutor, uma reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. E esse episódio está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.